Bom, nós vamos passar algumas coisas interessantes sobre a obra de Deus. Como é ser um obreiro, alguém que é chamado segundo a vontade do Senhor. Já a orientação aos obreiros a fazer a obra e se edificar também, edificando a casa do Senhor. A grande constituição dos seus dizeres e versos são baseados nas epístolas, das cartas praticamente do Novo Testamento, além também do livro de Atos dos Apóstolos, do Evangelho, todo o Novo Testamento, mas a grande orientação a se fazer a obra de Deus praticamente se figura aí nas epístolas como cartas, ou pergaminhos, papiros que eram feitos na época. Então Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, eles têm a carta aos Hebreus. Se diz, alguns teólogos, eu parto mais para acreditar nisso, pelo meu estudo particular, em ser uma carta aos Hebreus, partindo ao menos do princípio, a origem, mesmo que copiada dele novamente, ou por ele, ou por Paulo, ou por outro, mas a carta aos Hebreus para mim é de Pedro. Então, Pedro foi o fundador da igreja praticamente católica, como se diz alguns historiadores, também eu estou fazendo partindo daquilo que é meu interesse em explicar o que eu acredito, além de outras colocações sujeitas, ao qual não acredito 100%, mas eu me coloco mais à disposição em parecer para esse lado. Para mim eu acredito assim, mas se for colocar em 100%, eu digo, deixo em aberto, que a carta dos Hebreus possa ser de Paulo, porque ele pode ter a seu período ter redigido, ou que alguém copiou para ele, coisas assim. Então as grandes orientações estão aí para os obreiros da casa do Senhor. Nós temos bastante exemplo. O Novo Testamento, ele é um Novo Testamento, as causas espirituais de lei que podemos ter, também as materiais, a nos defender de qualquer princípio, não só religioso, mas social. Por isso que é importante que as pessoas sejam cristãs também, para não se prejudicar umas às outras, tanto materiais, os níveis como espirituais. Daquilo que estamos explicando, vamos continuar a interpretar alguns aspectos. Por exemplo, o aspecto da Assembleia de Deus em se interpretar a Bíblia, o Novo Testamento, as cartas, vamos dizer, as epístolas. As epístolas, elas são uma orientação baseada naquilo que foi interpretado anteriormente pelos escritores sobre o Evangelho. Então eles interpretaram o Evangelho, que são as explicações, as parábolas, os ensinamentos e a vida de Jesus. Então todo esse conhecimento fez com que eles fossem cristãos. O Senhor se manifestou a eles, o Senhor Jesus, e eles, como partindo do princípio apostólico dos 12, eles se foram fazendo discípulos um ao outro e chegando a ser cristãos, crentes. Então, fazendo o manejo de envio de cartas, o qual temos conosco. E algumas dessas cartas, por exemplo, uma grande quantidade de Paulo, estão no Novo Testamento. Também tem as de Pedro e João, também são parte do Senhor, eles se aproximaram mais, são lá do princípio da igreja, depois do Calvário. E também tem a geral de Judas, a de Tiago, também foi aparente a ser um próximo do Senhor Jesus. Também no Novo Testamento vamos ter o livro de Apocalipse. Também se diz João, o servo, o qual Jesus se manifestou. Então toda a parte teológica vai ter indagando aí que João é esse, se é o João apóstolo ou um outro João. Assim como outras investigações tem sobre Judas e Tiago, que às vezes se diz o irmão do Senhor, e dá toda uma controvérsia de saber se são os mesmos dos evangelistas. O João também, se é o mesmo evangelista ou é outro. Também as epístolas, além do Apocalipse. Então, mas o que interessa para nós é que os versos dessas epístolas, além do livro do Atos dos Apóstolos, que são gestos de movimentação de vida e toda a estratégia da igreja inicial, partindo do derramamento do Espírito Santo que o Senhor tinha prometido,
Já na profecia de Joel havia esse quesito em se profetizar sobre o dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes aconteceu que o Senhor Jesus falou que iria enviar um outro Consolador. E esse outro Consolador é o Espírito Santo, e houve um derramamento, e o poder do Espírito Santo é muito forte. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele se derramou e falaram em outras línguas. E o poder de Deus fez com que eles se compreendessem um ao outro em diversas línguas que estavam. Pessoas de culturas diferentes, em Atos 2. Então, nós temos as explicações do livro, dos livros novos do sistema bíblico do Novo Testamento. E esses livros são epístolas, cartas. Eles dão uma interpretação a como a igreja se orienta melhor fazendo a obra de Deus, que são livros de uma obra baseada naquilo que Jesus viveu e ensinou nos evangelhos. Então, são as experiências iniciais da igreja. Então, essas epístolas, em versos diversos em que Paulo ensina, vão sempre trazer algum ensinamento importante para nós. Então, a certo momento, vamos ler alguns versos desse importante. O Senhor, falando por intermédio da sua palavra, então a palavra foi separada por ele de volta e aceita pelos apóstolos passarem ela, onde Paulo diz que a salvação, por exemplo, é de judeus, depois dos gentios que ele foi enviado, que é para ninguém se sentir ou se deixar ser preso, ou ser uma presa de outras pessoas. São falsos obreiros, bons obreiros, pastores bons, maus pastores, fiéis bons, são mais fiéis ou são infiéis. Então toda uma diferença entre pessoas na sociedade que em todo meio a gente tem ainda hoje, dentro de casa, dentro de estabelecimentos, de princípios sociais, de comércio diferente, dentro de partes sociais diversas de autoridade, desde o governo da República, Estado, Prefeitura, parte judiciária, de defesa social pública, o Exército, a polícia, a área médica, a área de direito novamente, com fórum e tudo mais, e toda a parte assim, de assistência social pública. Sempre vamos ter pessoas ruins ou más, e ruins más, ou pessoas boas e legais. Então a sociedade é constituída assim, por isso que tem toda uma guerra religiosa e política, para que as pessoas possam fazer diferença, porque o Senhor Jesus mesmo disse que ele veio trazer a espada, e no livro do Apocalipse diz que são coisas assim importantes. Por exemplo, ele veio trazer a espada e não a paz. Então, as pessoas que estão dentro de uma casa, ele vai fazer divisão entre elas, porque existe uma necessidade de separação para se caminhar na vida. As pessoas são ruins daquelas que são boas, senão a gente anda misturado e fazendo fofoca, fazendo mal juntamente com as pessoas que fazem o mal. Então é bom que a gente se separe. Então aquela pessoa que fofoca dentro de casa, às vezes a gente acaba fofocando junto, falando mal de outra pessoa, a gente não se cuida. Então é necessário a gente se separar das coisas do Senhor, porque a promessa do Evangelho é que dois ou mais vão ser salvos, dois ou mais vão ser levados à perdição, que o Senhor vai julgar segundo o coração e a alma da pessoa. Então, por exemplo, no livro do Apocalipse fala do justo e injusto. Se dois estão dentro de uma casa e se dois estão no campo, diz o Evangelho, e no dia que o Senhor voltar, um vai ser deixado, outro vai ser levado. Então são coisas assim. Então ele disse: quantas capas tem? Tem duas, então venda uma e compre uma espada. Então tem toda a brincadeira bíblica de dizer entre os crentes que a capa é o terno e uma roupa para se usar na igreja, e a espada é a palavra de Deus. Mas a espada, então, pode ser a palavra de Deus, que a lei do Senhor é uma espada, mais penetrante que palavra alguma de 2 gumes, de 2 lados para se cortar, e vai ter a divisão da alma, é a palavra do Senhor, que é a lei. Então, a lei que ele forma, quando a Bíblia está falando, é uma lei, já ele quer que seja assim o Senhor. Então, no livro do Apocalipse, no capítulo 22 e o verso 11, diz que o justo faça a justiça e o justo faça a justiça. Então, o sujo suje mais ainda e o santo santifique-se mais. Então, os obreiros, os fiéis, os pastores,
seja quem for na classe social, que cada um que haja bem, que faça o bem, não pare de fazer. E quando que você puder, você salva aquele que faz o mal. Então, nós vamos ver agora aqui uma colocação da vida de Jesus, quando ele se manifestou aos apóstolos. Os apóstolos, eles se edificaram naquilo que o Senhor fez interpretar a sua vida, e todo o exemplo eles continuaram e se edificaram, porque Jesus foi uma pessoa formidável, realmente valiosa, valorosa, para que eles pudessem continuar a se edificarem e edificarem outros que seguiriam deles. Então, isso que é o Evangelho verdadeiro, uma boas novas que um vai levando ao outro, mas mediante a perseguição o Senhor vai contar o juízo. Não adianta as pessoas quererem impor a salvação dizendo que estão certas sobre diversos aspectos, quando que o Senhor, ele é o dono da verdade e do juízo, e ele julga as coisas e as pessoas para o dia de amanhã. E quando existe algo pendente, demorando anos ou horas, esse julgamento um dia vai ser resolvido novamente. É ele que vai julgar no final as coisas, para se conceber então o encaminhamento à eternidade de cada um. Então é inconcebível, é desnecessário, inadimplente a gente querer fazer juízo acima das coisas do Senhor, das verdades espirituais e materiais, nos deixando ser salvo ou não das coisas, ou dizendo às outras pessoas que digam que sejam salvos ou não sejam salvos a respeito de diversos aspectos e coisas. Então, nas obras evangélicas, em diversas placas denominacionais, nós temos diversos registros, às vezes diferentes de uma da outra, de uma descrição a se ter uma pessoa o direito de participar, de fazer a obra do Senhor, aquele que está dirigindo, está cuidando de uma igreja a nível protestante evangélico, semelhante a outras igrejas de raiz antiga, como se falei da igreja católica, que surgiu dos planejamentos e alicerces de Pedro, a construção, onde o Senhor diz que no início da igreja que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a igreja, ele estaria levantando, e se diz em relatos históricos, arqueológicos, de teologia, que Pedro pode ter sido o fundador da igreja católica. Então, o Vaticano hoje ele cuida da igreja católica, ele é um representante das outras igrejas mundiais da Índia, que são colunas diferentes de um rasamento histórico, arqueológico pré-histórico na fé cristã, da igreja ortodoxa, por exemplo, a gregoriana, a beneditina. Então, essas igrejas perderam a capacidade de se expressar automaticamente a si mesmo. Então, o Papa ele é o expressador principal de toda a igreja como um todo, representando as colunas da raiz inicial da igreja, com a miscigenação de impérios antigos. Que a gente lembra sempre impérios quando caminham junto a essas igrejas antigas. E hoje, depois, com o tempo, a cultura protestante, da razão, intelecto, estudo do ser humano, a filosofia, junto com a teologia, veio a surgir as igrejas protestantes e evangélicas, por exemplo, onde o aspecto social ele foi se mudando e o sistema, por exemplo, de império romano veio a se demonstrar como o exército, o sistema de policiamento, assim, por diante, para cuidar da razão religiosa até demais. Então, o partido religioso inicial, quando a gente vai estudar a história da igreja, nós temos a cultura judaica toda envolvida com o sistema de sinagoga que Jesus participava do Antigo Testamento na época dele. Ele foi o Novo Testamento que foi se elaborando para nós. Então, no início da igreja, começou a renderização dos novos sistemas de fé, e o cristianismo foi dominando, fazendo assim iniciar o primeiro tempo de domínio cristão, que era quando Jesus fez nascer a igreja no Calvário. Se diz alguns que antes, quando ele já ensinava, porque ele era a igreja, ele fez com que o Espírito dele viesse a nós, e essa cobertura deu a nós o direito de ser igreja junto ao Pai, ou a salvação, então noiva. Mas no início se entendeu então a primeira renderização inicial da igreja, entendendo uma diáspora, uma mistura daquilo que seria como um sinal de sobrevivência à igreja inicial. Então aí está a história da igreja, assim, por cima, para nós chegarmos até aqui hoje com toda a ênfase protestante e evangélica em que alcançamos graças ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Até aqui, daí daqui a pouco nós iremos continuar mais um vídeo. É assim simples mesmo, irmão.